tarde, senhoras e senhores procuradores da Fazenda Nacional. Estamos aqui em Brasília para a realização do debate entre os candidatos à presidência do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Então, representando a primeira chapa, a chapa número 1 e candidata a presidente, nossa colega Simone Castro, e representando a chapa número 2, o nosso colega Aquiles Frias, candidato a presidente, representando a chapa número 2. O formato do debate, conforme foi acordado entre as duas chapas, entre os representantes das duas chapas, será da seguinte forma. No primeiro bloco, cada um dos candidatos faz a sua apresentação. No segundo bloco, haverá perguntas, 3 perguntas de cada candidato, um questionando o outro. No terceiro bloco, outro bloco de perguntas. Aí sim, serão 5 perguntas que serão respondidas por ambos os candidatos, entre aquelas que foram encaminhadas pelos filiados do sindicato. E o último bloco haverá as considerações finais de ambos os candidatos. A ordem para realização de cada um dos blocos, tanto para as perguntas, para as respostas, o início e as considerações finais, seguirá a ordem previamente sorteada ao início entre os candidatos. Bom, passando então logo ao início desse debate, conforme, repito, a ordem previamente sorteada entre os representantes, primeiro fará por 3 minutos a apresentação a representante da chapa número 1, nossa colega Simone Castro. Com a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Simone Castro, candidata a presidente na chapa 1, Renovação com Participação. Eu sou do concurso de 2000, lotada na Digi 2, em São Paulo. Somos uma chapa alternativa, este grupo que controla o Simprofaz há pelo menos 10 anos e estamos comprometidos com renovação. Renovação que não se limita apenas ao nome, conforme nossas ações ao longo dessa campanha têm demonstrado. E eu ressalto pelo menos 3 momentos. Né? Primeiro, quando nós viemos a público de forma na lista e no site no Facebook, convidando os colegas para participar da montagem da chapa. No segundo momento, quando fizemos um convite, uma solicitação formal à junta para a realização desse debate, para que a gente pudesse expor as ideias aos colegas. E o terceiro, na nossa própria plataforma, né, que é a nossa proposta de atuação à frente do Simprofaz. Para desonerar o presidente, e for possível, a gente avançar em campos ainda descuidados ou que ainda não foram avançados, né, a gente dividiu a gestão em 4 grandes grupos. O primeiro, que faria articulação política, né, nós vamos dar continuidade à mobilização que está sendo feita junto no Congresso Nacional para aprovação das PECs. Não vamos descuidar dos honorários. Né? No segundo grupo, que seria a gestão do Simprofaz. Neste grupo, nós faremos a abertura das contas do Asacred, Asaclube, e a análise dessas contas, e vamos decidir com os colegas o encaminhamento a ser dado a isso. Terceiro grupo, das ações judiciais. Né, estamos compromissados em dar maior celeridade às ações, e para isso não posso deixar de ressaltar a presença da nossa colega Cláudia, que tem grande experiência e um bom trânsito junto ao STF. E, por fim, nas relações com a administração, que inclui aí a defesa de nossas prerrogativas, né, o tratamento dos casos de assédio e acompanhamento de propostas legislativas de cunho técnico e as promoções. Então, essa é basicamente a nossa apresentação. Boa tarde a todos, colegas e membros da Junta, colega professora, procuradores e procuradoras da Nacional. A nossa chapa era uma chapa de situação, realmente, para continuar o trabalho que vem sendo feito. E dela constam integrantes históricos. Todos os integrantes da chapa 2 têm um histórico de forte atuação
Pronto, teste, teste. Bom, o microfone agora funciona. Boa tarde a todos, colegas integrantes da Junta, doutora Simone Castro, procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional. A nossa chapa 2 é uma chapa de situação para continuar o trabalho que vem sendo feito de independência e luta, de aguerrimento à frente do Simprofaz. É composta por pessoas integrantes das mais variadas regiões do Brasil, de todas as regiões do Brasil, de vários estados. Nós diversificamos ao máximo os componentes, de modo que todo o território nacional pudesse ser abrangido nessa composição da chapa, de modo a facilitar o trabalho ao longo do mandato. Uma outra característica é que todos os integrantes da chapa 2 possuem histórico de ativismo sindical. São ou foram delegados sindicais, diretores do Simprofaz e têm um forte histórico nessa atuação. Apresentamos vários compromissos no momento em que lançamos a chapa, através do site, de publicação nas listas, no Facebook. São inúmeros os compromissos que nós nos comprometeremos a seguir com afinco. O primeiro deles é o que diz respeito à Assembleia Geral Extraordinária a ser puxada no início do mandato. Nós teremos uma AGE para definir, juntamente com a carreira, o norte que nós já temos uma ideia do que será, não à toa apresentamos vários compromissos, mas que será democraticamente aberto para que toda a carreira possa debater e definir os rumos do nosso mandato. Esses colegas todos comprometidos que se dispuseram a fazer parte do Simprofaz, destaco todos com a atuação sindical prévia, eles estão renovados, por isso o nome Renovar e Avançar. Renovar porque da atual diretoria temos apenas 2, o Hernani, que é o nosso candidato a diretor administrativo, e eu, Aquiles, candidato a presidente. Os outros 13 não compõem a atual diretoria, por isso renovar. E avançar, porque nós somos uma chapa de situação que seguiremos, daremos continuidade a esse trabalho de aguerrimento, de independência e luta que o Simprofaz tem colocado a esse tempo. Cabe destacar que a colega, na sua apresentação, falou que o nosso grupo controla o sindicato há mais de 10 anos. Não é verdade. Eu e o Hernani estamos diretores pela primeira vez, atuamos antes como delegados sindicais, mas estamos no nosso primeiro mandato de diretoria. E são os 2 únicos diretores que atualmente concorrem à reeleição do Simprofaz e não nos mesmos cargos, como seria permitido. Uma outra observação é que 6 deles, comprovadamente, foram convidados pelos colegas da outra chapa para dela participarem, todos optaram por participar da chapa 2. Não quero crer que, pelo simples fato de terem optado pela nossa, são continuidade de 10 anos. Bom, passando agora ao segundo bloco, o primeiro bloco de perguntas, nós teremos 3 perguntas de cada candidato ao oponente. Começando com a chapa 2, o doutor Aquiles fará uma pergunta à doutora Simone, que em seguida fará outra pergunta ao doutor Aquiles, e assim por diante. Serão então 3 perguntas de cada candidato ao respectivo oponente. Começando então agora com o doutor Aquiles. Doutora Simone, boa tarde novamente. Ao longo do nosso mandato e agora no período eleitoral, a senhora tem criticado muito o que seria a falta de interlocução que nós teríamos com o governo. Ocorre que nunca nos recusamos a participar de qualquer reunião, sempre buscamos todos os canais democráticos de interlocução junto a todos os setores. Vocês, ao contrário, nos criticam por isso e dizem que pautarão a atuação de vocês na busca de um novo interlocutor. Como é que isso funcionaria? Na primeira questão, eu queria ressaltar que não é verdade que vocês ocuparam todos os espaços de interlocução, né? Eu me recordo que em 2013, quando o presidente atual do Simprofaz tomou posse, numa reunião em São Paulo, eu falei a ele que eu tinha um canal de comunicação com o ministro Gilberto Carvalho, se era possível eu agendar uma reunião, tentar agendar uma reunião. A gente conseguiu essa reunião por 2 vezes e o Simprofaz não foi. Então,
informação ela é equivocada, de que a gente ocupou todos esses espaços. Não é verdade. Quando a gente fala que interlocução com o governo não é necessariamente com o Adams, né? O Adams sozinho não é um governo. Tanto é verdade que eu já li por esses dias que vocês sentaram com o ministro, com o vice-presidente Michel Temer. E é verdade também que semana passada nós estivemos uma reunião aqui também no Planalto, nós como procuradores da Fazenda, né, já que nós estamos aí no movimento horizontal. E não saímos de lá com não. Né? Nós saímos de lá com vamos conversar, que era sobre a PEC 443. Então, é possível, sim, a carreira de procurador da Fazenda é prestigiada, sim, é uma carreira que é possível ser recebido, e tanto que nós fomos, e não foi nem a primeira vez, e eu espero que não seja a última. Agora tempo para a réplica, por até 45 segundos. A candidata não respondeu a pergunta. Ela disse que teria um novo interlocutor, disse que já teria feito contatos nesse sentido, não disse qual. A gente imagina que dentro do partido dos trabalhadores do PT não dá para conversar muito com interlocução, nós temos tensionado, ele só tem nos escutado agora em razão da forte mobilização que fizemos, estamos protagonizando o Simprofaz. Tentamos sim ocupar todo o espaço de interlocução, nunca nos negamos a participar de reunião. O episódio de Gilberto Carvalho não é verídico, o Heráclio teria recebido uma informação por alto de um assessor que não tinha sequer nome, que haveria uma reunião que, enfim, não era verdadeira. Quanto ao Adams, o Adams nunca foi nosso interlocutor, nós sempre tensionamos com a AGU e conversamos com ele como qualquer outro, mas não tivemos no Adams um interlocutor. Agora 45 segundos, até 45 segundos para a tréplica. Candidato, eu leio como primeiro compromisso da Chapa 2, submeter o norte de nosso mandato a uma GE a ser convocada no início da gestão. Eu questiono. Só um minutinho. Agora é o tempo para a tréplica, até 45 segundos, a menos que não queira fazer uso desse tempo. Bom, eu vou me... Bom, em relação à pergunta anterior, desculpa, tá? Eu não vou dizer, obviamente, com quem a gente está articulando, porque a gente não quer ruído, né? Mas eu posso encaminhar aos colegas os e-mails que eu recebi em relação ao convite que foi feito com o ministro Gilberto Carvalho. Isso eu posso. Agora a candidata Simone fará uma pergunta ao candidato Aquiles. Ela fará a pergunta por até 30 segundos, tendo o candidato Aquiles até 2 minutos para fazer a sua resposta. E seguindo, como foi na primeira vez, 45 minutos para a réplica, e 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Caríssimo. Você é o atual diretor administrativo do Simprofaz, né, responsável nos termos estatutários, inclusive pelos pagamentos realizados. E aí eu questiono, por que a indicação dos colegas Jorge Messias, João Carlos Souto, Alan Titonelli para diretorias do Asa Clube e Asa Cred, mediante pagamentos do que a gente ultimamente convencionou chamar de jetons, não foi discutido com a carreira a despeito de todos os pedidos? Até 2 minutos para a resposta. Bom, essa questão do Asa Clube e do Asa Cred cabe uma distinção. Primeiro, em relação ao Asa Cred. O Asa Cred não passou pela atual diretoria, ao contrário do que coloca a candidata. Nós não deliberamos em momento algum pela indicação de membros para o Asa Cred, isso não passou pela diretoria. E ao que sei, já foi colocado na lista, o colega Alain, embora integre o Asa Cred, isso se deu em diretoria anterior à nossa, a indicação dele, ao contrário do que afirma agora, isso é fato. E ele também não recebe nada pela atuação no Asa Cred. Quanto ao Asa Clube, sim. No início do nosso mandato, nós soubemos, em cima da hora, por comunicação do Asa Clube, que haveríamos de indicar nomes para a composição do Asa.
Não tínhamos conhecimento prévio acerca dessa questão. Colocaram-nos que a questão era para já, que tínhamos que fazer a indicação dos nomes, deliberamos isso na diretoria, e os colegas, até então ocupantes do ASA, expuseram perante a diretoria que eles haviam concebido o ASA tinha sido ideia do Jorge Messias, que o Souto havia encampado, e que eles estavam com o ASA Clube em crescimento, em consolidação, e que seria interessante mais um mandato para eles estruturarem o ASA Clube. Como a diretoria realmente foi pega de surpresa, não houve tempo àquela época para discutir com a carreira, mas nós, dentro da diretoria, discutimos que haverá mudança desses critérios e nós deliberaremos dentro da atual diretoria e no início do mandato, e ainda como objeto dessa primeira AGE, uma vez que a indicação do próximo mandato será apenas no final do ano que vem, teremos mais de um ano para discutir os novos critérios de indicação democrática do ASA Clube. Na ocasião, não havia discussão na lista. Posteriormente, ela foi colocada pela Iara, por outros colegas, em relação a isso que ocorreu pela nomeação do Messias e do Souto no ASA Clube. O nosso compromisso é com a carreira, o compromisso da Chapa 2 é com a carreira. Nós não temos compromisso com nomes nem com colegas específicos. Tempo para a réplica de até 45 segundos. A questão é, a gente soube disso ano passado, porque até hoje a gente não discutiu sobre isso, porque é uma proposta para o futuro. Eu volto. Você é o diretor administrativo. Por que não foi discutido este ano ou ano passado? Porque só no futuro, né? 45 segundos para a tréplica. Como eu já coloquei, nós já discutimos isso na atual diretoria por ocasião das referidas nomeações, últimas nomeações. Ocorre que surgiram várias propostas. Discutir no âmbito da própria diretoria, tirar alguém no âmbito da própria diretoria, como parece ser inclusive a proposta da colega, da Chapa 1, como ela já me colocou, ou levar isso para discussão ampla na carreira. Como eu já coloquei anteriormente, nós só faremos a nova indicação no final do ano que vem. Teremos mais de um ano para discutir eleitos agora, a partir de 1º de julho, com a carreira e já nessa primeira AGE, ainda nesse semestre, no início do próximo semestre, os critérios a serem definidos democraticamente pela carreira. Já houve sim discussão na atual diretoria, mas nós deliberaremos com toda a carreira a respeito disso. Seguido, então, nos questionamentos, agora a segunda pergunta a ser feita pelo candidato Aquiles à candidata Simone. 30 segundos para fazer a pergunta. Doutora Simone, como já noticiado amplamente por vocês mesmos, há integrante da sua chapa com jeton e lotado no gabinete da PGFN. A chapa teve conhecimento prévio, como vocês mesmos admitiram publicamente, da existência do jeton da colega integrante da chapa de vocês, e vocês deliberaram no sentido de que não haveria problema com o fato dela ter jeton e de ser lotado no gabinete da Procuradora-Geral como assessora parlamentar. Então não tem processo. Haverá independência da chapa nessas condições em relação à administração? 2 minutos para a resposta. Sim, nós somos uma chapa independente. Aliás, todos os nossos colegas, componentes da chapa, são reconhecidos pelo histórico de independência e de luta em favor da carreira. Nós já sabíamos, sim, que a doutora Cláudia possui um assento num dos conselhos, mas isso para a gente não era óbvio, porque o compromisso dela na carreira é reconhecido por nós. Não tem nenhum constrangimento e não nos torna, de forma alguma, vinculados à administração, ao contrário, né? Eu posso até destacar que nestes 2 anos que eu faço oposição a essa atual gestão, eu tenho feito justamente por conta da falta de desvinculação dessa gestão à administração do Adams, né? Então, não pode afirmar de forma alguma que nós vamos ser dependentes. De jeito algum, nós somos desvinculados. 45 segundos para a réplica.
dizem ser desvinculados do Adams, mas são extremamente vinculados e imbricados no âmbito da PGFN e da alta cúpula da administração. O espírito nitidamente fazendário dos integrantes dessa chapa, ceticista até em relação à união com as demais carreiras da AGU, vincula-os implicitamente, intrinsecamente à alta cúpula da PGFN e ao Ministério da Fazenda. Óbvio que não haverá independência por parte da chapa 1, na medida em que há colegas dependentes economicamente de jetões e de lotações sem carga processual junto à administração central da PGFN. Independência e luta, lemas centrais do Simprofaz, estarão seriamente comprometidos, é fato, com a eleição deles. Tempo para a tréplica, 45 segundos. Bom, eu reafirmo, né, nós não temos nenhuma vinculação com a administração da PGFN, tampouco com compromisso com o advogado-geral da União. Agora, a segunda pergunta a ser feita pela colega Simone ao colega Aquiles. Tempo para a pergunta, 30 segundos, e tempo para a resposta, 2 minutos. Candidato, apesar de ser uma demanda de parte significativa da categoria, da carreira, o sindicato não progrediu na obtenção de um melhor plano de saúde para os filiados, né? Partindo até do próprio nome da chapa, né, que conta com renovar e avançar, indago-lhe, aonde que está a renovação? Né? Porque o que o presidente Aquiles fará de diferente que não foi possível fazer agora e por que não foi possível? Né? 2 minutos para a resposta. Bom, a indagação toca ao plano de saúde. Tentamos sim, tivemos algumas reuniões com vários representantes de inúmeros planos de saúde, reuniões da diretoria, tiveram presentes representantes de vários planos de saúde em reuniões de diretoria completa reunida. Tivemos também, eu e o Heráclio, outras reuniões com representantes de planos de saúde, só que não houve nada de diferencial que justificasse um plano específico. Já sabendo desses problemas anteriores, tanto que cobramos também o Asa Clube para que fizesse um plano de saúde, eles também não conseguiram. Na formação da Chapa 2, nós destacamos 2 colegas, um deles o maior crítico em relação aos planos de saúde, que é o Dr. Antônio Guedes, representante dos aposentados de Minas Gerais. E ele se dispôs, juntamente com o Dr. Sérgio Carneiro, com outros integrantes da nossa diretoria, dentre os quais eu me incluo, a tentarmos envidar esforços seguidos nesse caminho. Estamos já começando a conversar, e o próprio Sérgio Carneiro, no início da semana no Rio de Janeiro, já começou a desenrolar algumas tratativas nesse sentido, juntamente comigo e com o Guedes. Então nós estamos sim, nós demos atenção à questão do plano de saúde, cobramos o Asa Clube nesse pormenor, não foi possível efetivar, mas com a experiência prévia que nós já tivemos nas negociações ao longo deste mandato, nós estamos com certeza de que teremos chegar a um bom termo, a um contrato satisfatório para toda a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Além da questão do plano de saúde, há um outro detalhe também, que nós já avançamos na negociação também para um plano de telefonia para toda a carreira de procurador da Fazenda Nacional, que é uma cobrança intrinsecamente ligada com a questão do plano de saúde. Essas negociações já estão em andamento, já temos algum know-how em relação às mesmas e efetivaremos a contratação assim que possível e o mais breve. Os colegas já estão destacados para essa particularidade. 45 segundos para a réplica. Bom, nós estamos comprometidos em buscar alternativas para tentar diminuir a defasagem salarial. E alguns deles são obter um plano de saúde com preços mais vantajosos para os procuradores, fazer contratos com instituições financeiras para obter taxas de juros para financiamento imobiliário, que é uma necessidade que a gente acredita que seja muito interessante para os mais novos, que ainda não têm casa própria, planos de saúde, financiamento, taxas de juros menores e também propostas de telefonia. Mas eu volto para questionar. Tempo para a tréplica, 45 segundos. Como já colocado, ao longo do nosso mandato, nós
conversamos muito a respeito dessas questões que interessarão a toda a carreira. Seguiremos conversando para formalizar os contratos que já estão em andamento com as negociações. Não faremos um contrato por fazer, que foi o que nos apareceu até agora. Faremos um contrato que realmente tenha um diferencial para a carreira e que traga efetivas vantagens. O grupo da Chapa 2 já está, inclusive, destacado para fazer as tratativas e encerrar as negociações, visando não essa questão específica apenas do plano de saúde, mas também telefonia, imobiliários e etc. Dando sequência, agora será a terceira pergunta a ser feita pelo colega Aquiles, à colega Simone. Tempo para a pergunta, 30 segundos. Tempo para a resposta, 2 minutos. Candidato, no início desse movimento atual conduzido pela nossa diretoria do Simprofaz, diretoria cujo mandato ora se encerra, houve severas críticas por parte dos integrantes da sua chapa ao nosso movimento. Há, inclusive, quem até hoje não tivesse apresentado o termo ao Simprofaz. Colegas da Ativa que não apresentaram o termo ao Simprofaz, porém o fizeram diretamente à PGFN. Ou seja, há manifesta recusa até hoje por parte de integrantes da sua chapa a aderir ao movimento. Haverá efetiva adesão a ele? Tempo para a resposta, 2 minutos. Todos os colegas aderiram ao movimento, todos os colegas se comprometeram a não assumir cargos de chefia, todos os colegas entregaram, sim, cartas assumindo o compromisso. Você faz uma menção assim, indireta à doutora Cláudia Trindade, que entregou o cargo, a carta dela, à própria chefia. E aí eu completo. Ela não só entregou, quanto ela também recusou assumir um cargo de chefia. Então, é meia verdade isso, tá? Aliás, é equivocada essa informação. Todos os colegas estão, sim, comprometidos com a mobilização. Tempo para a réplica, 45 segundos. Bom, de fato, como confessado agora pela candidata, não houve adesão ao movimento, uma vez que a colega entregou à procuradora-geral, ou seja, a sua chefe imediata, o compromisso e não ao Simprofaz. Ou seja, como querer ser diretor do Simprofaz e encampar um movimento exitoso, o mais forte da história da AGU, se tenta sonegar ao sindicato meios para que ele efetivamente cumpra com o desiderato de pressão frente às autoridades constituídas para o sucesso do movimento. Entregar a própria chefia e não confiar no sindicato não é característica e qualidade de quem se dispõe a ser dirigente sindical. Tempo para a tréplica, 45 segundos. Eu vou ratificar. A doutora Cláudia entregou, sim, e ela não só participa da mobilização, entregando a documentação, quanto ela ela não aceitou assumir um cargo de chefia. Eu acho que isso demonstra com muita certeza a participação e adesão ao movimento. Dando sequência a esse bloco, então nós chegaremos à terceira pergunta a ser feita pela candidata Simone ao candidato Aquiles, tendo 30 segundos para fazer a pergunta e 2 minutos para a resposta. Caríssimo, eu vou ler o compromisso da Chapa 2. O primeiro, submeter o norte de nosso mandato a uma GS convocada no início da gestão. E eu te pergunto, quem vota na Chapa 2 vota num cheque em branco? Né? De outro modo, há um norte de um eventual mandato ou ele será definido após o início da gestão, como sugere o compromisso? Tempo para a resposta, 2 minutos. Como já deixamos claro no início da apresentação, no início deste debate, na apresentação, há várias propostas que foram apresentadas quando do lançamento da chapa, imediatamente após a divulgação pela Junta
da abertura do processo eleitoral. No mesmo dia em que a Junta deu por aberto o processo eleitoral, a nossa chapa se apresentou com 16 propostas elencadas, com norte de atuação. Obviamente, como chapa de situação, a chapa 2 é uma chapa de situação, tem por norte o movimento atual de mobilização histórico no âmbito da AGU. Então, nós temos, sim, 16 compromissos elencados e apresentados no dia do início da abertura do processo eleitoral. Houve um certo atraso no lançamento da outra chapa, que foi feita sem, inclusive, propostas. Inicialmente, ao longo da campanha, eles foram apresentando algumas esparsas e soltas. Nós, ao contrário, apresentamos, de início, 16 propostas sólidas. Uma delas, como essa democrática, para dar o cunho de transparência e democracia da nossa chapa, que será essa AGE que nós, de fato, faremos no início do mandato para discutir com toda a carreira, não apenas as propostas que nós apresentamos, mas também as propostas que todos os colegas procuradores da Fazenda Nacional irão colocar à disposição das listas publicamente para que nós discutamos, na elaboração da pauta, a definição que nós teremos juntamente com as que já foram previamente elencadas. Ou seja, nós temos também um site à disposição, www.renovareavançar.com.br, com todas essas propostas, já com o norte a ser definido, esse trabalho de situação que nós daremos continuidade na atual gestão e também, democraticamente, colhendo outras sugestões que os colegas, democraticamente e amplamente em todo o território nacional, resolverem apresentar à nossa gestão. Então, temos sim uma série de compromissos. Tempo para a réplica, 45 segundos. Bom, eu quero ressaltar que essa mobilização que está acontecendo hoje é um movimento horizontal, né, que não tem o protagonismo do Simprofaz. E você é ainda diretora administrativa, integrante do núcleo duro dessa gestão, né, que se manteve, inclusive, após a renúncia de alguns membros. Então, por que isso que você está se propondo não foi possível ser feito nestes 2 últimos anos? Tempo para a tréplica, 45 segundos. A renovação de 13 dos 15 membros da atual diretoria. Nós, 15 candidatos, discutimos as 16 propostas apresentadas e essa foi uma delas. É um novo grupo, por isso renovar os membros para continuar o trabalho que vem sendo feito. Claro, há 13 novos integrantes. A proposta de todos eles é continuar o trabalho da situação. Mas são 13 novos membros que querem imprimir uma nova face ao Simprofaz. Muitos deles, inclusive, oriundos, 1/3 da diretoria dos últimos concursos. Então é cara nova à frente do Simprofaz, sangue novo, com ideias novas para seguir a toada e manter essa mobilização histórica que nós estamos conduzindo com protagonismo, sim, do Simprofaz, porque foi essa diretoria que deu origem ao movimento. Há um pedido de intervalo, então faremos 3 minutos de intervalo. 3 minutos de intervalo e logo em seguida retornaremos.
Dando prosseguimento ao debate entre os candidatos a presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o próximo bloco nós teremos as perguntas sorteadas entre aquelas feitas pelos procuradores filiados que encaminharam por e-mail. Então, seguindo a ordem previamente sorteada entre os candidatos antes do início do debate, começará respondendo a doutora Simone. Perdão. O candidata, concorda com a alteração feita no regulamento de promoções pelo Conselho Superior da Advocacia Geral da União, por meio da resolução número 12/2015, que concede benefício especial a quem exerce cargo de DAS 6 ou superior? Caso eleito, pretende tomar alguma medida judicial em relação a essa resolução? Bom, para situar principalmente a plateia, essa resolução ela alterou o regimento no que diz respeito à promoção por merecimento. O artigo 11 da então resolução em vigor, estabelecendo os critérios para a promoção por merecimento, no caput do artigo diz o seguinte: artigo 11. A presteza e a segurança no desempenho da função serão consideradas mediante atribuição de 25 pontos a todos os concorrentes que não tenham sido punidos em processo administrativo disciplinar ou sindicância. Parágrafo único. E esse é o que foi objeto de alteração pela mencionada resolução do Conselho Superior da AGU. Parágrafo único. Não farão jus aos pontos do caput os membros que, no período integral da avaliação, não estejam em exercício em órgão da Advocacia Geral da União, previsto no artigo 2º da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1093. E aí a alteração que fez foi a seguinte: salvo se em efetivo exercício de cargo de direção e assessoramento superior, nível 6, DAS 6 ou superior, em órgão da administração pública federal, direta ou equivalente, em autarquias e fundações públicas pertencentes ao Poder Executivo Federal. Então, respondendo a essa pergunta, a doutora Simone, primeiramente. Bom, sim, eu me oponho a essas alterações que são casuísticas, que são pontuais para beneficiar um ou outro colega da carreira. Eu acho que quem está na ponta, e eu sempre fui procuradora de ponta, tem que ser privilegiado e não o contrário, quem ocupa os DAS. Não estou desmerecendo quem ocupa DAS, mas acho que a gente tem que inverter essa lógica de achar que quem possui DAS é que tem que ter o protagonismo, inclusive nas questões de promoção. Eu, particularmente, tenho uma ação discutindo promoção, porque eu particularmente, já fui, me senti lesada por conta dessas alterações casuísticas e, obviamente, né, nós da Chapa 1 faremos a defesa, sim, e vamos sempre nos opor a essas alterações muito pontuais, que não favorecem de forma alguma a carreira, enfraquece a carreira, enfraquece quem está lá na ponta brigando e todos os dias lá trabalhando, enfim, desmerece quem de fato carrega a Procuradoria nas costas, né? Para responder a mesma questão, a mesma pergunta, mais 1 minuto pelo candidato Aquiles. A Chapa 2 entende que alterações casuísticas para beneficiar determinados colegas é inadmissível. Nós também temos por projeto defender e valorizar os colegas da ponta. Eu tenho 17 anos de procuradoria, todos eles na ponta, atuando com carga processual. Existe também a importância da atuação em cargos de gestão, mas, óbvio, sem descurar que a atuação mais importante da Procuradoria é a atividade fim, que é a da advocacia pública. Inclusive, pensamos que devemos estruturar a carreira de apoio de modo a poder desonerar inúmeros colegas que hoje estão afastados da carga processual, da atividade fim, da advocacia pública, para
atuar em áreas de gestão. Então, sim, somos contrários a essa alteração mencionada na pergunta e atuaremos perante o Conselho da AGU judicialmente da forma que for preciso para que isso seja modificado, porque nós temos de valorizar os colegas que atuam na ponta. Já foi objeto de deliberação também e Assembleia Geral o fim dos DAS, o que defendemos. Agora, respondendo à segunda pergunta, também sorteada entre aquelas enviadas pelos filiados, a pergunta é a seguinte: como o candidato ou candidata analisa a atual campanha sindical para melhores condições de trabalho? Quais os pontos da atual campanha o candidato ou candidata entende prioritários? Como analisa a atuação da atual diretoria nesta campanha de melhoria de condições de trabalho? E o que faria diferente para alcançar os objetivos? Tempo para a resposta, 1 minuto. Bom, nós dividimos a nossa... Bom, nós entendemos o seguinte, que nos últimos anos as gestões do Simprofaz se dedicaram apenas às questões relacionadas à melhoria salarial e descuidou de questões que atendam, que interessam mais e que atinjam mais o trabalho cotidiano dos colegas. Então, por conta disso, para desonerar o presidente e a gente poder avançar nessas questões que foram assim, descuidadas nos últimos anos, a gente dividiu o trabalho de forma a criar um grupo que ficaria responsável por essa relação com a administração, para cuidar tanto dos assédios que a gente entende que são presentes no trabalho cotidiano dos colegas, inclusive volume de trabalho acima de nossa capacidade é uma espécie de assédio. Tempo para a resposta à mesma pergunta, o candidato Aquiles. Bom, a atual campanha foi gestada e pensada pela atual gestão do Simprofaz, da qual faço parte. Ela surgiu de uma ideia numa reunião noturna do Simprofaz no final de janeiro deste ano, e decidimos lançá-la após o Carnaval, na semana seguinte, na reunião com delegados e diretores, na qual foi discutida e aprovada no final de fevereiro, na última semana de fevereiro. Então, o Simprofaz trabalha incansavelmente de janeiro, fevereiro, para implementar. E essa campanha, historicamente, é a mais forte da AGU. E os colegas da UNAF, da ANAUNE, aderiram com êxito e sucesso. Não é verdade que nós não pensamos nós pensamos somente em questões remuneratórias. Outra campanha que já está lançada e será efetivada em nossa gestão é a questão das funções administrativas que não são e não serão mais exercidas pelos procuradores da Fazenda Nacional. Exerceremos atividades constitucionais e legais de advocacia pública. Não faremos mais funções que não sejam típicas de membros da AGU, uma vez que nítido desvio de função constitucional, inconstitucional e ilegal. Então, outra questão encaminhada por procurador da Fazenda Nacional, que é a seguinte: quais seriam as bandeiras do candidato ou candidata durante a sua gestão, visando melhorar as condições de trabalho dos sindicalizados? Tempo para a resposta, para a doutora Simone, 1 minuto. Então, 1 minuto para a resposta. Bom, a atual gestão do Simprofaz, como já colocamos, para melhorar a qualidade do trabalho dos PFNs, vai focar muito na questão das funções administrativas. Nós, como advogados públicos federais, nos dedicaremos à atividade de fim de advocacia. Nós nos identificamos com a Advocacia Geral da União. Combatemos a inconstitucional vinculação ao Ministério da Fazenda, que é um desvio em relação à posição constitucional. A topografia constitucional da função essencial à justiça é na AGU, não é no âmbito do Ministério da Fazenda, não é vinculado ao Poder Executivo. Então, essa questão da função administrativa implicará necessariamente na criação da carreira de apoio ou, emergencialmente, na lotação de mais atas no âmbito da PGFN, o que é possível. Em Florianópolis, mês passado, foram lotados 10 atas, 9 foram para a SANF e apenas 1 para a Procuradoria. Isso ocorreu em todo o Brasil.
Então, nós não aceitaremos a função administrativa como bandeira para criar a carreira de apoio. Tempo para a resposta para a candidata Simone, 1 minuto. Bom, são 10 anos e a gente vai começar a tratar dessas questões que afetam o cotidiano dos colegas a partir da próxima gestão, que eu espero ser a nossa, né, da chapa, que é, de fato, a renovação. Renovação com participação, que é a chapa 1. Outra questão, outra pergunta, outra indagação encaminhada pelos procuradores da Fazenda Nacional, que é a seguinte: como a sua futura gestão iria se portar para atrair novos sindicalizados, ou essa não será uma bandeira da sua gestão? Tempo para a resposta pelo candidato Aquiles, 1 minuto. É uma bandeira e é um sucesso da atual gestão. Tivemos, nos últimos meses, do último mês para cá, principalmente, 2 últimos meses para cá, algo em torno de 100 refiliados, 100 filiados e refiliados. Inúmeros outros, nos últimos dias e nas últimas semanas, têm procurado Simprofaz para se refiliar. Essa campanha lançada pela atual diretoria do Simprofaz, sucesso, histórica, colocando o Simprofaz na vanguarda juntamente com as outras entidades da AGU, as associações representativas das demais carreiras da AGU, essa luta conjunta fortaleceu o Simprofaz e irá fortalecer. Nosso compromisso com o fortalecimento do Simprofaz é o compromisso de continuar esse movimento histórico, que tem muito a crescer e a avançar em relação também às funções administrativas, enfim, a postura de independência e luta da atual diretoria, que será seguida pela nossa diretoria da Chapa 2. Tempo para a resposta para a mesma questão, 1 minuto para a candidata Simone. Bom, durante o momento que nós estávamos montando a chapa, foi com muita tristeza que a gente percebeu que os novos, né, que o Simprofaz ele envelheceu. Né, os novos simplesmente estão se filiando ao NAF. Isso porque eles não se veem, provavelmente, né, representados pelo Simprofaz. Isso porque o Simprofaz deixou de ser protagonista. Né? E eu imagino, né, eu defendo que para a gente recuperar, né, esse protagonismo e a gente trazer, seduzir esses novos filiados, seja preciso, imprescindível, que as gestões elas se pautem com transparência e democracia, o que tem sido ausente. Né? As vozes discordantes, elas são sempre criticadas e sufocadas. E na medida em que a gente permitir uma discussão e permitir transparência, os nossos colegas mais novos, né, eles retornarão, porque os antigos persistem por causa das ações. Última pergunta, entre aquelas encaminhadas pelos candidatos, aos candidatos pelos filiados, é que é a seguinte: o Fórum concorre com a UNAF, na sua visão, um esvazia o outro? Em que medida? E até que ponto um e outro são pela extinção ou absorção de entidades como o Simprofaz, a Anaúni, etc. Tempo para a resposta, 1 minuto. Bom, eu não posso responder pela UNAF, né? Mas eu digo o seguinte, que nós, da Chapa 1, Renovação com Participação, nós estamos comprometidos em fortalecer o Simprofaz. O que a gente percebe é que o Simprofaz perdeu o protagonismo, né? Hoje ele anda a reboque da UNAF, não estou desmerecendo a UNAF de jeito algum, eu estou dizendo que nós perdemos o protagonismo, né? E isso enfraquece as demandas que são próprias dos procuradores da Fazenda, e é importante ressaltar que nós temos demandas específicas que não podem ser atendidas pela UNAF, e tampouco pelo Fórum, porque muitas delas conflitam com os interesses de outras carreiras. Por isso, a gente precisa, sim, fortalecer o Simprofaz, o que tem, e essa é a nossa proposta, esse é o nosso compromisso. Tempo para a resposta para a mesma questão, para o candidato Aquiles, 1 minuto. Bom, o protagonismo do Simprofaz
está comprovado com a centena, mais de centena de refiliações recentes e com as inúmeras outras que já estão em andamento. Essa mobilização surgiu com o Simprofaz, mas o Simprofaz tem um excelente relacionamento atualmente com a UNAF e com a ANAUNI. Atuam conjuntamente, elas também aderiram à campanha inicialmente lançada pelo Simprofaz. Em inúmeros outros casos, nós temos atuado conjuntamente. A UNAF e a ANAUNI, inclusive, já que a pergunta diz respeito ao fórum, já sinalizaram que pretendem retornar ao fórum. Ou seja, nós teremos um novo fórum com a presença de todas as entidades, elas já estão tratando com o Heráclio a respeito do retorno ao fórum. Eu já conversei um pouco a respeito disso também. Há essa sinalização e nós teremos uma nova entidade colegiada, sem protagonismos, todos os membros da AGU, de todas as associações fortes, conjuntamente no âmbito do fórum. Agora, passando ao quarto e último bloco, bloco de encerramento, para as considerações finais a serem feitas por cada candidato, durante o tempo de 3 minutos. Caríssimos, primeiro eu quero ressaltar que, para nós da Chapa 1, Renovação com Participação, foi muito legal, nós estamos muito felizes em participar desse processo eleitoral. A quase totalidade dos membros, e aí eu me incluo, está debutando na disputa sindical. Vou ressaltar, disputa sindical, mas não na discussão sindical. Tá? Somos conhecidos e reconhecidos e nos projetamos, né, em razão de nosso compromisso com a carreira e em razão de nossa participação nas discussões sindicais. Isso porque a gente nunca perdeu as esperanças e a crença, né, na possibilidade da gente construir uma PFN melhor. E é isso que nos move. O segundo ponto que eu também gostaria de ressaltar é que a construção da nossa chapa, ela não decorreu de um projeto pessoal. Tá? O que nos move não é a vaidade por estar participando da diretoria de um sindicato. Né? Mas é a vontade de levar adiante um projeto que a gente entende que seja o melhor para a carreira e factível. Eu ressalto ainda que somente à frente do Simprofaz será possível alcançar esse projeto. A gente agradece à Junta, tá, pela possibilidade e por ter viabilizado esse debate, mas a gente agradece em especial aos colegas que hipotecaram apoio à nossa chapa. Isso porque esses apoios eles foram fundamentais para a gente perceber que a gente estava no caminho certo da renovação. E eu quero que vocês saibam que, a par dessa felicidade, né, por esses apoios, é importante que vocês votem na Chapa 1, porque só a gente, à frente do Simprofaz, vai ser possível construir uma nova forma de fazer política sindical, que é o que a gente se propõe também. Agora, para as considerações finais do candidato Aquiles, durante o tempo de 3 minutos. Bom, na pessoa dos colegas Oswaldo Antônio de Lima e Manolo Aurélio Bedin Keller, membros da Junta de Julgamento, a quem agradeço também pela viabilização do debate, eu homenageio todos os colegas procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional que têm se empenhado nessa mobilização histórica para construir uma nova AGU. São colegas como eles que, abnegados, trabalham cotidianamente pelo Simprofaz, sem receber nada em troca, a não ser o prazer de se dedicar à causa coletiva. Inúmeros delegados sindicais, diretores do Simprofaz, que atuam cotidianamente nas lides sindicais, procuradores da Fazenda Nacional também, atuantes na UNAF, são inúmeros, enfim, a todos os procuradores da Fazenda Nacional que estão participando e viabilizando essa mobilização histórica que culminará na vitória da carreira e na construção de uma nova AGU e de uma nova PGFN. Em razão desses colegas que, abnegados, participam de postos, seja na junta, no conselho fiscal, na diretoria, nas delegacias sindicais, e que mesmo sem participar formalmente de nenhum posto no âmbito sindical, vem trabalhando cotidianamente para fortalecer a nossa instituição. Abnegados que deixam os seus lares, as suas casas e vêm para Brasília fazer
pressão no Congresso, para construir uma instituição forte, para colocar a AGU no seu devido lugar, na condição verdadeira de função essencial à justiça. A todos esses colegas, homenageio na pessoa dos presentes representantes da Junta, e dizer que tem um bom relacionamento pessoal com os colegas da outra chapa, e tenho certeza de que poderei contar com a ajuda deles, estão convidados desde já a trabalhar conosco, porque somos todos uma só carreira, e essa carreira forte de PFN, e também no âmbito da AGU, seguir trabalhando com união e afinco, sem desvinculação, sem divisionismos, a luta é comum no âmbito da AGU, trabalharemos ainda e constantemente em conjunto com as demais carreiras da Advocacia Geral da União, porque é a união delas que está fazendo e viabilizando a aprovação das PECs, que serão aprovadas, e a regulamentação dos honorários com parcela significativa e elevada do encargo legal. Independência e luta é o lema do Simprofaz, mas isso se faz porque o Simprofaz somos todos nós que atuamos cotidianamente na lide sindical. Amanhã, dia 2, para dar continuidade ao movimento, por favor, vote 2, que será a vitória nossa, 2, do Simprofaz de toda a carreira da nova AGU. Então amanhã conto com vocês para a gente continuar essa mobilização, esse movimento e construir uma nova AGU. A nossa vitória será a vitória da carreira, da instituição de uma nova AGU. Obrigado a todos pela atenção. Encerrando esse debate, eu gostaria de agradecer primeiramente a audiência dos colegas procuradores da Fazenda Nacional, que em todos os rincões do Brasil estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a presença dos candidatos pela Chapa 1, doutora Simone Castro, candidato pela Chapa 2, doutor Aquiles Frias, ao meu companheiro de junta de julgamento, doutor Manolo Keller, agradecer à equipe técnica que aqui esteve presente e também aos colegas procuradores da Fazenda Nacional que aqui se fizeram presentes nesse debate. Espero que esse debate, que foi inédito, a primeira vez que nós realizamos um debate no âmbito da eleição para a diretoria do sindicato, e isso tenha servido para contribuir de alguma forma para o esclarecimento dos sindicalizados eleitores para a eleição que se dará amanhã. E que, em última análise, isso tenha contribuído para o fortalecimento do Simprofaz, para o fortalecimento da carreira e para o fortalecimento da nossa instituição. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Certo. Também, esclarecendo e informando, a íntegra desse debate estará disponível em algumas horas no site do Simprofaz, assim que a equipe técnica concluir os trabalhos pertinentes. Então, boa tarde e muito obrigado.